Irmãos, a saber, a gente observa esse texto, vemos que apóstolo Paulo, quando está em Roma, na sua prisão domiciliar, depois da sua segunda viagem, escrevendo cartas na presença do seu irmão Tico, que pega as cartas escritas em Roma e leva para Éfeso, a pedido de Paulo, para fortalecer os irmãos a encontrar a sua identidade em Cristo. Metade judeus, metade gentios. Alguns estavam se apostatando da fé depois que Paulo fundou a igreja e foi para Roma, foi preso. Alguns estavam se despedindo da fé verdadeira. Porque Éfeso, uma localidade essa pagã, localizada no meio da Ásia Menor, onde hoje em dia é a atual Turquia. Se a gente observar, o povo daquela cidade ali adorava outros deuses. E tinha alguns falsos mestres se levantando no meio dessa cidade para ensinar uma falsa doutrina. Essas falsas doutrinas que infla o nosso ego. Essas falsas doutrinas que fala que a gente é merecedor de tudo. Essa falsa doutrina que fala que somos nenenzinhos do Pai. Aleluia, somos filhos de Deus. Mas Jesus Cristo nunca disse que ele ia massagear o nosso ego. Aleluia, esses falsos mestres estavam se levantando, meu amigo pastor, e estavam ensinando que o povo podia fazer o que quiser, até mesmo seguir a cultura pagã daqueles povos, a saber, seguir a Diana, a deusa da fertilidade, onde que as pessoas, quando cultuavam aquela deusa, meu amigo Jonathan, ficavam pessoas nuas, se adorando uma na frente da outra, venerando o corpo uma da outra, a saber, as pessoas ali contemplavam o corpo humano mais do que tudo. Sacrifícios esses com plantas no meio dos jardins. Se levantavam falsos mestres e falavam, vocês podem fazer a mesma coisa. Essa notícia chega ao apóstolo Paulo. E ele diz, olha o que está acontecendo. Eu preciso alertar meus irmãos que esse culto não está agradando a Deus. Eu preciso mostrar para eles que o que eles estão fazendo é uma prática pagã. Aí ele escreve cartas na presença de Tico. Tico leva essas cartas a Éfeso e distribui. E na carta está escrito, vocês precisam descobrir a sua verdadeira identidade. E por que vocês precisam descobrir essa identidade? Porque tem alguém orando por nós lá em Roma. Está preso, mas está orando por nós que está livre. Está em cárcere domiciliar, mas está orando por nós que está livre. E por esta causa, nos colocamos de joelho. E por essa causa eu me coloco de joelho. Paulo cita isso na sua carta. Mas quando a gente lê isso daqui, por este motivo ou causa eu dobro o meu joelho. Por qual motivo você está dobrando o seu joelho? Para Deus abrir a porta? Para Deus abençoar a tua casa? Para Deus te dar poder, autoridade? Para que você quer poder? Para que você quer autoridade? Aleluia! Para que você quer que Deus abra a porta? Você pode permanecer em silêncio. É bom que você preste atenção. Você só vai adorar a Deus e glorificar Ele se for da parte de Deus, você sentir e adorar Ele. O nível da tua guerra vai definir o tamanho da tua entrega. O tamanho da sua entrega vai definir o tamanho da sua guerra. Aleluia. Para que eu me levanto pela manhã e me ajoelho? Só para agradecer? Só para pedir? Será que realmente eu me dobro de joelho só para glorificar? Paulo está de joelho. Pelos irmãos que estão em Éfeso. Estão se corrompendo da fé, estão se apostatando da fé, meu amigo Jonathan. E ele está de joelho. Por este motivo, meus irmãos, eu me coloco de joelho. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro para que eles voltem ao cristianismo verdadeiro, ao mistério da graça, a qual antes, no passado, não era revelada a ninguém, mas por mim foi revelado, que sou servo de Cristo. Gálatas capítulo 2, vivo não mais eu. Se vive não mais eu, tem que morrer, a vontade da carne. Aleluia. Todos os dias eu tenho que me humilhar, eu não posso aceitar o meu eu. Paulo ensina isso. E ele ora para os irmãos deles na igreja reconhecer isso. Não sou merecedor. Eu não posso, eu não tenho. Paulo ensina. Então Paulo está orando para quê, Jonathan? Para que o povo retorne ao primeiro amor. E por que o povo precisa retornar ao primeiro amor?
Porque quando as dificuldades da vida chegam até a nossa porta, a gente esquece quem é Deus. A gente esquece quem é Cristo. Quando a porta fecha, a gente não quer nem mais ir para a igreja. Quando o pastor dá uma correção, a gente quer falar mal do pastor. Quando o pastor exorta, não queremos dar ouvido. Irmão, perdoa. Isso não é ovelha. É bode disfarçado com lã. É sofisma. Aparência bonita por fora, sem essência por dentro. Mas quando eu sou uma ovelha, eu vou escutar e vou falar, meu pastor tem razão, eu preciso melhorar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E só tem como voltar ao primeiro amor dobrando o joelho. Só tem como retornar a Cristo de coração e alma dobrando o joelho. Mas melhor do que dobrar o joelho é a posição do coração. Charles Spurgeon, no seu livro Pregando com Poder, volume 1, capítulo 80, meu amigo Jonathan, ele diz assim: não importa se você está em pé, se você está sentado ajoelhado, importa a localidade onde que seu coração se encontra. Importa a maneira que seu coração está quebrantado e voltado para Deus. Importa o que você está entregando para Deus no escondido. Aleluia. Importa o que você está falando com o Senhor. Olha o que Paulo está falando. Eu chego a Ele como filho. Intimidade. A irmã mencionou aqui a respeito de Moisés. Quando Moisés fala que viu Deus face a face, não é ver Deus face a face porque quem vê morre. É nível de intimidade. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele está fazendo pela minha vida nesse exato momento. Eu sei o que Cristo está fazendo ao lado do Pai, à direita do Pai pela minha vida, nesse exato momento. Quem lembra de Pedro? Quando Jesus está no Getsemane, se pondo de joelho por nós, orando pelos crentes. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Porque nem toda oração nossa é conforme a minha e a sua vontade. É conforme o querer e a vontade de Deus. Quem se lembra de Pedro? Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor for morto, for preso, eu estou contigo. Isso daqui é o erro de um crente que não sabe quem Cristo é de verdade ainda. Vamos permanecer conhecendo Cristo restante da vida. Sim, vamos. Mas cuidado com o que você fala. Não tem como conhecer Cristo 100%, só quando a gente estiver na glória com Ele. Pedro diz isso, aí Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, bem verdade que Satanás já te pediu para te peneirar. Mas eu roguei por ti. Aleluia. Jesus Cristo, Filho do Pai, precisou orar por nós? Precisou orar no Getsemane pelos nossos pecados? Aleluia. E o que Paulo afirma aqui é isto. Olha a fraternidade. Jesus Cristo está sofrendo no Getsemane. Pai meu, Pai meu. Olha a declaração de Jesus Cristo no Getsemane. Pai meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por que me desamparaste? Por que Cristo está orando isso daqui ao Pai? Porque ele entende, Jonathan, o que Isaías profetizou no capítulo 53. Pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Como assim? Alguém precisava carregar nossos pecados. E tendo pecado, a igreja vai me responder com seu silêncio. Podemos entrar na glória de Deus? Com todos os pecados que nós temos, podemos ver a Deus? O seu silêncio me responde: não podemos. Então alguém precisava carregar os nossos pecados para que um dia a gente tivesse paternidade com Deus. Deus, glória. Cristo está orando pela igreja, está se pondo de joelho. E diz: Pai meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice é a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ausência dele. Porque é melhor do que eu vir para a igreja todos os dias, é eu ter a presença dele dentro da minha casa. Glória. Melhor do que eu subir o monte com tamborins, é eu subir o Calvário com lágrimas de arrependimento. E fazer igual Moisés falou: não deixa que eu saia daqui sem a tua presença. Aleluia. Não deixa que eu suba, vá guerrear, igual os reis antigos fez, sem a tua presença. Aleluia. Não deixa.
eu partir daqui sem a tua presença. Cristo entendia que carregando nossos pecados, ele ia sofrer, meu amigo, todas as dores. Mas a pior não era o espinho na cabeça, não era os cravos nas mãos e nos pés, era a ausência do próprio Pai por um instante. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ira. Se a gente olhar o Antigo Testamento, toda vez que Deus derramava o seu cálice, a sua ira, ele se afastava do povo de Israel. Isso aqui é a representação disso. Jesus está pedindo, Senhor, não tira da tua presença, não. Mas aí, olha o que Jesus fala. Não seja feita a minha vontade. Seja feita a sua vontade, Pai. Aleluia. Porque às vezes a gente pede tanto a Deus, mas a gente não sabe o que está pedindo. A gente pede muito e no final não acaba pedindo nada. Às vezes a gente quer uma porta aberta e a porta já está aberta, temos acesso a ela. Está no céu. Às vezes a gente ora tanto por uma chave e a chave já está na mão de Cristo. Ele venceu Satanás. Aleluia. Tomou a chave que Adão entregou na mão dele. Chave da terra, do rei, da nossa vida espiritual, para termos acesso. Às vezes a gente pede cura dentro de casa. Quantas vezes eu já subi um altar pedindo cura dentro da minha casa, restauração dentro da minha casa, Deus não me respondia. Porque o melhor que ele me responder, ele fala assim, independente do meu silêncio, a minha presença é contigo. Vai e faz o que eu estou mandando. Melhor do que eu demonstrar muita coisa, é eu ser muita coisa. Aleluia. Melhor do que eu falar assim, Senhor, eu estou de joelho aqui te clamando, estou te pedindo tanto, eu quebrar meu coração e falar assim, eu não mereço, eu não tenho, eu não posso, o Senhor é, o Senhor tem, o Senhor pode, e eu lembrar de quem Ele era na cruz por mim. Aleluia! Melhor do que eu demonstrar para Deus que estou orando muito, que estou jejuando muito, que eu estou me pondo de joelho todos os dias, eu sentar na beira do meu sofá e me derramar em lágrimas e falar, Senhor, cura meu interior, restaura isso aqui dentro, essa carne pecaminosa, Pai, mas só não me deixa do mesmo jeito. Muda o meu ser, muda o meu eu. Não adianta eu pegar o microfone e louvar muito. Não adianta eu pegar o microfone e pregar muito se eu não libero perdão dentro da minha casa, se eu não sei amar a minha esposa, se eu não sei perdoar um irmão meu dentro da igreja, dentro do meu lar. Não adianta. Por esta causa, eu me ponho de joelho. Os irmãos precisam de oração para voltar à primeira essência, para voltar a acreditar naquela salvação, no mistério da graça, favor imerecido. Jonathan está aqui hoje? Pastor Wallace está aqui? Pastor Marcelo? Os irmãos estão no altar? É graça, ninguém merecia. Eu não merecia, vocês não mereciam. Olha como foi falado de Davi aqui. Olha o que Davi faz no Salmo, em Salmo 51. Aleluia. 2 Samuel capítulo 11. Davi comete todos os pecados possíveis da Bíblia, quebra todos os mandamentos. Está vivendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido, meu amigo. Mas foi falado aqui que Deus, Ele mostra pra gente. Natan vai até Davi. Davi, você cometeu uma barbaridade. Conta uma parábola para Davi. Aí sabe o que Davi fala? Que esse homem paga 4 vezes. Quantos filhos Davi tinha? Quantos filhos Davi tinha, igreja? 3. Porque o quarto era ele. Aleluia. Salomão só veio depois. E a criança no ventre de Batseba morreu. Jesus Cristo já estava reconhecendo Davi. E a gente vai chegar nisso daqui, eu vou te explicar o porquê. Davi, falando que esse homem tinha que pagar 4 vezes, não sabia o que estava pedindo. É o que a gente faz. Não sabe o que pede a Deus. Olha Davi como é que está. Que esse homem paga 4 vezes. Aí começa a maldição a entrar dentro da casa de Davi. Aminon cogita Tamar, sua filha. Absalão, com raiva do seu irmão, mata Aminon.
E o ventre de Batseba, a criança que está no ventre, morre. Mas antes da criança morrer, Davi vai fazer algo interessante. Foi falado aqui que Davi preferiu perder tudo, não foi? Salmo 51. Davi vai para dentro do seu quarto, tira o manto real, tira a aparência. Com a permissão do pastor, eu vou abrir o blazer. Tira o seu manto real, tira a coroa, tira a posição de destaque, tira status, tira fama. E agora? Está se pondo de joelho. Por uma causa. E a criança ainda está viva, mas está doente. E ele está orando e jejuando. E ele orando e jejuando. Quando chega no último dia, a criança morre. Davi se levanta. Bota a vestimenta real, bota a coroa. E o que me chama a atenção, seus serviçais chegam até ele e ficam murmurando de longe. Vamos chegar até ele? Vamos falar com ele? Vamos entregar o alimento? Aí Davi escuta. Pode falar. O que vocês querem comigo? A criança morreu, né? Se vestiu, sentou no trono. Seus serviçais chegam até ele e diz: Davi, o Senhor, depois que a criança morreu, parou de jejuar por quê? Davi responde: isso aqui me chama a atenção. Olha o que Davi fala, como é que Davi tem a certeza? Davi olha e fala assim: por acaso eu posso trazer a criança de volta para a vida? Não, então eu parei de jejuar, porque eu sei para onde a criança foi. Como é que alguém que pecou, quebrou todos os mandamentos, tem certeza disso aqui, ó? E eu sei para eu vou para o mesmo lugar que a criança está. Como é que alguém pecou, tem a certeza da sua salvação? Sabe por quê? Ele colocou a causa de joelho. Qual foi a causa? Ele auto se humilhou. Ele tirou o cargo de diácono, tirou o cargo de presbítero, de pastor, de levita, de melhor pregador da cidade, fez assim: Senhor, eu não posso. Eu não sou ninguém. Eu não posso. Pai, tira o coração de pedra. Coloca um coração de carne. Senhor, perdoa minhas falhas. Pai, perdoa os meus pecados. Contra ti, não foi botar a culpa em Batseba, não. Ele não fez a mesma coisa que Adão fez com Eva, não. Ele falou: não é a culpa de Batseba, a culpa é minha. Eu pequei contra o Senhor. Perdoa minhas falhas, Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que eu perca coroa, que eu perca cavalos, carro, guerras, soldados, casamentos, filhos, mas não retira de mim Aleluia. a tua presença. A sua presença vale mais. Paulo entende o que Davi fez no Salmo 51. A criança deu aleluia, a criança está adorando. Paulo entende a causa que ele colocou ali. Foi petição pela criança? Não. Olha o Salmo 51. Vê quando que ele pede para a criança ficar viva. Não foi. Sabe o que me chama mais atenção? Tem pessoas que passam 5 horas orando, mas não falam nada com Deus. Mas às vezes vai uma pessoa em 10 minutos, chora, mostra todas as suas fraquezas interiores para Deus, e Ele responde do alto em menos de 1 segundo. E tem pessoas que têm o que orar. A gente olha para John Wesley orando na Inglaterra 4 horas, independente do tempo, um avivamento acontece lá, pessoas são restauradas. A gente vê Billy Graham orando, pessoas são restauradas, porque o Evangelho de Cristo não é sobre mim. Paulo me ensina isso. Quando Paulo se converte, ele leva o Evangelho para todo mundo. Não é sobre mim, é sobre eu curar minha alma para curar pessoas. Aleluia. Olha o que Davi fala no Salmo 51, que o Senhor me perdoa, me corrija e me ensina a caminhar na sua vereda para ensinar os seus. Os seus. Não é para a gente mostrar muita coisa, ter muita coisa. Aleluia. Jesus Cristo pregando uma palavra dura como esta,
o povo começa a sair. Quando ele fala, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas o que me chama a atenção é que vocês ainda estão aqui me escutando. Naquela época, todo mundo saía, sabe por quê? Não estava descendo a chave do carro. Não estava tendo revelação, era palavra. Então o povo não queria. Quando Jesus estava multiplicando o pão, curando enfermo, todo mundo queria ficar seguindo Jesus. Mas quando ele fala da palavra, todo mundo sai. Todo mundo sai. Aí ele olha para quem está no altar, os seus discípulos. Vocês que comem comigo, prega comigo, não quer ir embora também não? Se levanta o mais falho, que mais peca, Pedro. Senhor, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem presença, só o Senhor tem poder, honra, glória. Oh, Jesus. Deus falou que vai restaurar a gente aqui nessa noite. Corações que chegou aqui pedindo uma resposta. Aleluia. Gente que chegou aqui falando assim, Senhor, eu não aguento mais. Orar e o Senhor não me responder. Gente que chegou aqui falando assim, Senhor, meu marido em casa, ele é um inferno. Minha esposa dentro de casa não me respeita. Meu filho não tem mais controle sobre ele. Senhor, eu quero a mudança de caráter. Deus disse que vai mudar pessoas aqui nessa noite. Porque só você sabe de onde que Deus te tirou. Só você sabe onde que a mão do Senhor foi te buscar, te resgatar, para te trazer para cá. Aleluia. O irmão levantou a mão lá atrás, ele está entendendo a mensagem. Davi não era ninguém, Davi estava lá no pasto, escolhendo, matando urso e leão. Apóstolo Paulo estava perseguindo a gente nos tempos antigos. Mas sempre vai ter alguém para se levantar contra o nosso ministério quando a gente estiver fazendo a obra. Davi se apresenta contra Golias. Ninguém quer enfrentar os gigantes. Começa seus irmãos. Quem é você, rapaz? Por que você está aqui? Saulo está cego. Deus manda Ananias ir até a porta direita, chamada casa de Judas. Ananias se levanta, mas Senhor, isso daí perseguia cristão. Sabe por quê? É muito fácil apontar o nosso passado, mas sem conhecer a história que Deus escreveu pra gente. Olha pro pastor Lázaro Carmelo pregando nas praças e fala, o Senhor me amou. Mas só ele conhece o passado dele. Só ele sabe onde que a mão de Deus vai buscar ele. Só o pastor da casa sabe a luta que ele está tendo para manter esse ministério de pé. Só a esposa dos pastores sabe quanto ela se coloca de joelho pela vida deles. Para ver alguém lá de fora e querer apontar. Jonathan, mesmo se errar, João me ensina. Filhinhos, o Senhor perdoa. Mas tem que se arrepender. Tem que se colocar de joelho. Tem que se humilhar. Tem que quebrantar o coração. Tem que pedir a renúncia. Tem que jejuar. Tem que meditar na palavra. Meu Pai, oh glória a Deus. Aleluia. Eu caminho para o final. Deus, aleluia. Tem que se humilhar. Qual causa, eu te pergunto, você está colocando de joelho nessa noite? Qual é a causa que você está colocando de joelho na sua casa, no seu trabalho nessa noite? O que você tem pedido a Deus no secreto? Será que é, Pai, retira de mim aquilo que não provei para o Senhor? Será que é, Senhor, quebranta o meu coração, muda o meu caráter? Ou é, Senhor, abre a porta, senão eu vou sair da igreja? Me dá uma oportunidade no teu altar, senão eu vou abandonar o ministério. Deixa eu cantar as nações, senão eu vou parar, vou sair da igreja, vou trancar meu ministério, vou fazer igual Jeremias no capítulo 20. Eu não prego mais, porque o povo não quer se converter. Que ousadia é essa? Que ousadia é essa que nós temos de exigir alguma coisa de Deus? Por acaso a gente tenta aliar o coração de Deus ao nosso? Não! Não é Deus que ora por nós. Somos nós que oramos para alinhar o nosso coração ao dele. A vontade dele. A gente dá trabalho. A gente erra. A gente peca. E a misericórdia dele nos alcança. Glória.
Só o altar está entendendo isso aqui. Para você dar glória. Você sabe o nível da sua guerra. Você sabe o nível da causa que você veio botar de joelho nessa noite, nessa quinta-feira. Eu não vou forçar o teu glória. É para ele tem, ele merece, ele é. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A gente olha lá para o princípio. A gente vê Deus livrando a porta, os umbrais da porta. Foi citado aqui. Mas ele também é o ômega. Ele é o meio, ele é o centro. A gente vê de Malaquias a Mateus 400 anos Deus calado sem falar com o povo. Mas aparece alguém clamando no deserto, anunciando alguém que quer vir depois dele. Eu sou só mais uma voz que estou aqui clamando, colocando algo, uma causa aqui para vocês. Não estou de joelho, mas estou colocando algo, porque é importante na posição do corpo, é do coração. E eu falei para Deus, se você me levar no 39 hoje, no estado que eu estou, fala com a tua igreja, por favor, Pai. Glória, meu Pai. Quando eu entrei por essas portas, eu estava lá atrás chorando com os louvores aqui, sentindo a presença, falando, não sou merecedor. Eu não tenho. Sabe por quê? Nós já erramos muito com Deus. As nossas igrejas precisam de um avivamento, mas de avivamento não é rodar, não é marchar. É bom, é gostoso, é. Nós precisamos se arrepender todos os dias, isso é avivamento. Aleluia! Jesus Cristo entra em cena, pregando arrependei-vos, ensina seus discípulos, ora com seus discípulos, cura enfermo. Mas olha a oração dele com o Pai no Getsemane, e eu termino aqui. Pai meu, a gente vai para a cruz. Na cruz mudou a oração de Jesus Cristo. É Deus meu, por que me desamparaste? Jonathan, por que a oração mudou? Ele não está mais como filho, está como servo agora. Getsemane, Pai meu, na cruz, Deus meu, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Crente arrependido, Senhor, quando eu entrar no paraíso, lembra-te de mim. Crente não arrependido, se você é filho de Deus, desce da cruz. Jesus, que isso? Jesus, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Colocando a causa, nossa causa, no altar de Deus, no Calvário. Sobe o Calvário nessa noite com lágrimas. Se arrepende. Fala que não merece. Fala que não é, que não tem. Tetelestai, está consumado. Ele morreu por nós. Está consumado. Aí Paulo vem pregando, escrevendo carta. Graça, graça, perdão, arrependimento. Graça, perdão, arrependimento. Graça, perdão e arrependimento. A igreja possa se colocar de pé. Nossa causa naquela cruz do Calvário. Por esta causa ele se colocou na cruz do Calvário. Ele não estava de joelho, ele estava de braços abertos. Pai, perdoa. Pai, liberta. Pai, cura eles, porque eles não sabem o que faz. Eu te convido a 1 minuto de adoração a Ele pela sua casa, pela tua família, pelo teu ministério. Vai, começa a clamar a Ele. Clama a Ele. Fala com Ele. Fala com Ele nessa noite. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que Ele te libertou. Foi por você que Ele colocou a causa de joelhos. Foi por você que Ele trouxe arrependimento à terra. Glória a Jesus. Irmã, assim diz o Senhor, escutei a tua oração naquele quarto, pedindo pela vida do teu esposo. Pai, enquanto ele estiver pregando, livra ele, porque eu tenho muito medo de alguém lembrar do passado dele e fazer alguma covardia com meu marido. Pai, que os meus filhos sigam o mesmo exemplo do pai.
Não deixe ele se perder da verdade que ele prega. Que ele possa vir pregar e nunca se corromper. Mulher, assim que diz o Senhor, escutei a tua causa e teu clamor nessa noite. Espírito Santo. Glória, 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 Jesus. Jonathan, corre aqui, por favor. Eu encerro. Corre aqui, por favor. Eu encerro. Canta aquele louvor assim. Eu vou passar pelo fogo mais uma vez. Porque quando você cantar esse fogo, assim diz o Senhor para você: eu vou curar o teu interior. Porque palavras que lançam contra você te machucam, você não encontra nem para tua esposa dentro de casa. E às vezes você se encontra de madrugada orando e ninguém te entende quando você está aqui tocando bateria e louvando ao Senhor. Às vezes outro fala assim, é por fama, é por querer algo em troca, mas assim diz o Senhor, eu conheço a adoração do teu coração. Quando você cantar esse clamor, eu vou falar contigo no seu interior. Eu vou passar pelo fogo outra vez. Glória, Senhor, aleluia, Jesus. Sem a presença de Deus. Pela madrugada, hein? E pela manhã te mostrarei como deves agir diante da situação, hein? Falo contigo perante os meus, porque eu, o Senhor, tá? Quando me levanto para que o meu servo venha fazer diferença na terra vivente. Te digo, não temas, porque eu sou contigo, hein? Não te espante, Anabrandaraio, porque eu sou teu Deus. Estou entrando com providência lá naquela causa que tu tanto tem dividido na terra. E te digo, conta a partir de hoje, e tu verás que eu, o Senhor, vou mudar a situação e vou te dar vitória. E a minha paz, e a minha graça sobre ti repousa.